Muito boa noite para você que está acompanhando a Web Rádio Cultural. Nós estamos chegando no nosso debate esportivo na noite desta segunda-feira, hoje dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, mais uma segunda-feira, mais um debate esportivo nesta segunda-feira. Hoje 29 graus é a temperatura. Estamos simultaneamente no Web Rádio Cultural, www.webradiocultural.com fm.com.br e também no nosso Facebook. A partir da próxima segunda-feira, vamos estar também simultaneamente ao vivo na nossa página no YouTube. Daqui a pouquinho vamos estar recebendo os nossos convidados, o João Ghisoni, técnico do Sub-15 do Concórdia Atlético Clube. No final de semana foi campeão de mais um título da Supercopa, e vamos estar recebendo também o Sérgio Lopes, ele que é o coordenador da base do Concórdia Atlético Clube. E é claro, na noite de hoje também nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, começando mais uma semana que nós estamos iniciando aqui, mais um debate esportivo. Eu gostaria que ele aparecesse aqui também, né? O nosso novo contratado. Antes de mais nada, agradecer a presença do Marcelo, do Beto Buscato. Já eu quero que ele apareça aqui também. Desvendar o Lombardi. Na semana passada, infelizmente, o Zé, né, acabou pedindo para nos deixar, né? Acabou recebendo uma outra proposta e foi trabalhar em outro lugar, o nosso amigo Zé, e a partir de hoje o Leonardo Reck, novo contratado da Web Rádio Cultural, que já estreou com nós ontem na jornada esportiva lá em Presidente Juscelino, e hoje o Leonardo Reck vindo a integrar a equipe da Web Rádio Cultural. Cantina Bierhauser fornece bebidas para formaturas, casamentos, bailes, festas e eventos em geral. Cantina Bierhauser, rodovia SC 283, senta aí, faz favor, Santo Antônio, fale com o Ivan ou com a Aline, 999025610 é o telefone. Frios, representante e distribuidor dos produtos Lacto Vale, Marco Carne Bovina e Agrado Carnes Suínas Embutidos. Hoje, lançamento, na semana retrasada, tivemos lançamento aqui no programa, né, do amigo Douglas, grande Douglas, com a linguicinha com queijo, né? E também nós temos que agradecer a Fabete, parceira da Web Rádio Cultural, Fabete Educação para o Trânsito e para a Vida, telefone 3482-3850, e também a Mecânica Ingecar. Sabe por quê? Nós estamos sorteando através da Fabete, em parceria com a Fabete, com a Web Rádio Cultural, sorteio de um curso de programa de excelência no transporte no valor de R$ 1.500, curso de duração de 3 dias, 29, 30 e 31 de março, agora de 2023, na Fabete. O curso de programa de excelência no transporte focado na redução do combustível, curso destinado a motoristas com CNH categoria C, D e E, sorteio destinado então para a região de Santo Antônio. Participe através de nossas redes sociais, curta nossas páginas no Facebook ou Instagram e compartilhe com mais 3 pessoas, e boa sorte, tá bom? O sorteio dia 25 de março. E também nas redes sociais o sorteio de uma geometria, promoção com a Mecânica Ingecar, em parceria com a Web Rádio Cultural. Para participar também é muito fácil, siga as regras, siga as páginas da @IngecarMecânica e também da Web Rádio Cultural FM, marque 3 pessoas nos comentários e compartilhe a publicação em modo público, tá bom? É muito fácil, agora é torcer e boa sorte para ambas as nossas promoções. O sorteio da geometria será no dia 28 de fevereiro, então. Estes são os parceiros do debate esportivo que já está no ar. Hoje vamos falar do interiorano, vamos falar também, é claro, não podemos deixar de falar, é claro, né, do Concórdia Atlético Clube, principalmente da base hoje, daqui a pouquinho com o técnico João Ghisoni, um grande profissional, campeão aí, né, nos últimos anos aí, ganha campeão de tudo, hein? E também, claro, da base do Concórdia, o cara que revolucionou a base do Concórdia, o Sérgio Lopes, então, e é cria de Concórdia também, né? O Sérgio vai estar com a gente daqui a pouquinho aí, era gandula na época do Guaicurus. Hoje, recebendo, nessa primeira parte, para falar do interiorano, boa noite, Beto Buscato, bem-vindo ao debate esportivo desta segunda-feira.
Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao novo contratado do Web Rádio Cultural, o seu Léo. Grande profissional. É um prazer para nós tê-lo em nossa equipe. Sabemos da sua capacidade e com certeza você vem para somar na Web Rádio Cultural. Essa rádio aí que está há um pouco mais de 6 meses na praça aí e já veio, assim, já vem fazendo o diferencial, né? A gente já, em outras oportunidades, já fomos pioneiros em várias transmissões e a gente quer continuar fortalecendo o Campeonato Amador de Concórdia, da grande região, fortalecer as escolinhas de base de toda a grande região. Para isso vai estar depois aqui o professor João, que eu tive o prazer de ter uma parceria com o João até o ano passado, quando o João ainda fazia parte da escolinha da Chape. Então a gente tinha uma parceria legal aí. Agora o João passou a integrar o Galo do Oeste, o Camaquã, que também daqui a pouquinho vai... Serginho Lopes, né? O Serginho Camaquã. Mas o pessoal da região de Concórdia conhece como Camaquã. Camaquã. Então, os internautas também, que sempre nos acompanham, né? A gente tem uma audiência muito grande nesse horário, nas segundas-feiras. Então, a gente vai estar aqui hoje debatendo inicialmente um pouquinho do campeonato interiorano e assim que os nossos convidados chegarem, o João já se faz presente aqui, assim que o Serginho chegar aí, a gente vai dar continuidade ao programa falando das escolinhas de base aqui de Concórdia. Mais uma vez, Léo, muito obrigado por ter aceito o convite da Web Rádio Cultural. Eu desejo para você muito sucesso, tá? E com certeza aqui você pode se sentir em casa aí, que a gente gosta de valorizar as pessoas que gostam do esporte e que vêm para fazer um trabalho para contribuir para o crescimento. Marcelo Vicari, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, André. Boa noite ao Beto Boscato. Muito boa noite, Léo. Satisfação em ter você com a gente. Um grande profissional, uma pessoa de uma índole já conhecida, um profissional que vai agregar muito à Web Rádio Cultural e é uma satisfação ter você aqui. Boa noite a todos os ouvintes, bastante gente já mandando o recado, ouvindo, o que é uma prova que o debate chegou para ficar e evoluir. Boa noite ao Pablo, que está por aí, ao pessoal aí das carnes, né? Douglas. O Douglas, satisfação. E ao professor, né? O João, que está aqui, já conheço há bastante tempo, um baita de um profissional, uma pessoa também de uma índole sensacional, faz um grande trabalho. Satisfação estar aqui no debate, falando agora do interiorano. Jogão, final de semana, né? E com certeza nós vamos estar falando do interiorano, o que tem pela frente, mas é uma grande alegria também falar das escolinhas, do trabalho de base aí do Concórdia. Muito bem, esse é o Marcelo Vicari. Deixa eu mandar um abraço pro Douglas aí. Douglas, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela parceria, tá? Que está chegando com a gente aqui. Ao Pablo, está auxiliando ali também. Jogador do Cultural, está aqui presente também. Boa noite ao João Ghisoni, daqui a pouquinho vai sentar conosco aqui. Para nós é um imenso prazer estar recebendo o professor pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. E agora, ele que também manja de microfone, foi meu repórter, tive o prazer de tê-lo como repórter, como técnico, um cara muito competente. Leonardo, bem-vindo, prazer estar recebendo você aqui no nosso debate esportivo e tê-lo você também aqui na equipe da Web Rádio Cultural. Bem-vindo e que você tenha muito sucesso na tua jornada aqui com a gente. Olha, o prazer é todo meu. Primeiramente quero agradecer a oportunidade, não só na oportunidade, ao convite de fazer parte da Web Cultural, né? Os profissionais aqui que são os baitas profissionais. E sem dúvidas a gente vai crescer, a gente vai evoluir junto aí. Até deixar o povo ciente, tinha um colega que fazia as transmissões aqui, eu não vou me recordar o nome dele, mas carinhosamente era chamado de Zé. Zé. E nessa ocasião ele recebeu uma proposta boa para a vida dele e mais do que de imediato, o André também juntamente com o Beto Boscato entraram em contato comigo. Vamos fazer uma parceria? Bora! Então vamos aí. A gente está
planejando algo Você bacana. que fechou uma parceria também com o pessoal da 104, né? Sim, Vale de sim, você, sim. na emissora que você estava trabalhando, você acabou se desligando para fechar uma parceria com a 104, né? E Exato. deu uma brechinha aí que o pessoal liberou para trabalhar para nós Sim, também, né? na verdade são algumas tratativas ainda que a gente está acordando, mas sim. Para quem não sabe, eu estava trabalhando na Aliança FM, na 101,7. Aí acabou o meu ciclo lá, nós fechamos uma parceria, acabou, infelizmente, sair de portas abertas, sair de cabeça erguida ali com todos os amigos que eu pude ter lá dentro. E agora a gente está com um trabalho bacana ali, em paralelo com a 104,9 FM. A gente também está providenciando algumas questões de transmissão para lá também, mas isso aí nos futuros que vai dizer para a gente. Mas sim, paralelamente a 104, nós estamos aqui na Web Cultural, tentando trazer um pouquinho, né, não só da emoção do rádio, mas também da emoção da televisão para o nosso querido ouvinte, para o nosso querido internauta, que sempre prestigia, sempre acompanha. E daí, certeza que vai ser uma maravilha, que a gente vai ficar melhor ainda, sabendo que o pessoal vai estar ali, vai estar acompanhando, não só ouvindo nós, mas também vendo o que acontece dentro de cada lance, e não só necessariamente no futebol, né, como a própria Web Rádio diz, é uma web rádio de todos os esportes, por que não? Então, vai que de repente a gente transmite um campeonato de bocha aí, um cinquilha, um quadrilha. Possibilidade tem. Possibilidade tem, né? Mas no mais foi muito legal a entrevista do Marcelo ontem com o Richard, né? O Richard Pierre Costa, Pierre Costa, né? Campeão de jiu-jitsu, representando e buscando a vaga para o Mundial em Las Vegas, né? E com certeza a vaga vai vir porque ele hoje está dentro dos padrões, né? Ele é um dos melhores lutadores na categoria, então provavelmente o Richard vai conseguir essa vaga para o Mundial em Las Vegas de jiu-jitsu. E então, encerrando por aqui meu pequeno testículo, por assim dizer, minhas poucas palavras aí, eu só tenho de fato a agradecer todas as pessoas aí, tanto o Beto Boscato, você, André, que é um pai para mim nas externas hoje. Se não fosse você, André Elias Krieger, lá atrás, em 2018, na Aliança, provavelmente hoje eu não estaria fazendo uma transmissão externa. Então tenho guardo com carinho as pessoas em que me fizeram crescer, evoluir, certeza que o sentimento será recíproco. Hoje a minha participaçãozinha aqui é um pouquinho pequenininha, só para me apresentar para o pessoal, até que tenho que ajustar ainda mais algumas coisas lá. Mas quero mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer os convites que me foram feitos e certeza que 2023 vai ser um ano mais. Faz TV com a emoção do rádio. Com a emoção do rádio, né? Então, assim, já é também um outro diferencial, né? Então, a gente uniu as duas coisas. E com esses profissionais que a gente tem agora, o Léo vindo integrar também a nossa equipe, com certeza aí a gente vai fazer grandes transmissões, não só de futebol, futsal, enfim, voleibol, handebol. Então, a gente está à disposição, né, de todos os esportes, como é o bordão da nossa rádio aí. Exatamente, e 2023 a gente está aí, espero que fechemos por muito tempo ainda a parceria e vamos que vamos. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro Boa Noite, estamos na escuta de Peritiba ser internacional. O Robson Finger, ontem ele me passou aí que a equipe do Internacional vai disputar a fase classificatória para o estadual de Amadores. Do Estadual de Amadores, aí, evento promovido pela Federação Catarinense de Futebol, mas já eu vou abrir o meu WhatsApp aqui e já vou trazer mais detalhes. O Alisson Martins na escuta, na audiência, em Ipira, abraços, valeu Alisson, um grande abraço. O Dair Gurgel, sucesso para você sempre. Márcio Massajeski, boa noite, abraço a todos. Cristiano Kalpizinski, boa noite. Alex Dalbosco, grande Alex, estou sempre ouvindo este ótimo debate, valeu. Ivaninho de Boscato, parabéns pro novo contratado. Olha aí, Beto, o Marcelo, o Léo, já recebendo elogios aí de ouvintes, né? O Pablo Landini esteve com nós no último na última segunda, boa noite. Agora ficou grande a chegada do Léo. Wilson Segala, boa noite a todos. O Paulo Bueno, Felipe, Luciano Pereira, o Balbinótico acompanhando a gente, boa noite ao Léo, desejando sucesso ao Léo, e o William Panceira, né? O William, que ontem mandou uma mensagem, mas a gente acabou não dizendo que ele estava na sintonia desde o jogo lá e avisou que estava acompanhando a live e foi pro campo para dar um abraço para nós no final da partida lá, né? Eu posso mandar um abraço aqui, que foi no meu Instagram particular, o Fábio Luiz Cordebella.
também. Manda um abraço que ele está na audiência. Popular chafado. Chafado? Ah, o chafado? O Fábio está sempre na audiência, é assíduo da Web Rádio Cultural. Muito bem. Gente, resultados da Série A pra gente falar. Cara, antes de eu falar da Série A, a gente tem que falar da vitória do Concórdia, né? A gente falava no debate passado que o Concórdia precisava vencer e a tão sonhada vitória veio. Deu vai dar aquela tranquilidade no ambiente do vestiário, com certeza, porque o Concórdia merecia, né? Concórdia e o Brusque continuam as únicas duas equipes invictas. O problema não é um problema, mas é que o Brusque venceu algumas partidas, está lá no topo da tabela. O Concórdia, com a vitória de ontem e os resultados ajudaram, saíram da 10ª posição para a 5ª posição, com 9 pontos. São 6 empates e 1 vitória. Então, 9 pontos. Agora tem que fazer o crime quinta-feira. A Web Rádio Cultural vai transmitir quinta-feira, né? O Concórdia enfrentando o líder em casa aí, vai ter que atropelar o líder e não tem que saber. Tem que mostrar quem manda aqui em Concórdia é o Galo do Oeste. Parabéns à gurizada do Galo. Campeonato Interiorano, Série A, resultados do final de semana, 8 de maio 1, Linha Kaiser 4, Engenho Velho 1, Série B1 3, Suruvi 0, Vila Jacob Jesus 3, Planalto A 1, Pinhal 4, Boa Esperança 1, Poleto 5, Santo Antônio 1, São José 1. Barra Seca, pela Série B, Barra Seca 2, Barra Fria 1, tirou a invencibilidade do Barra Fria, né? A partida, né? Estavam invictos, né? Alto Esperança 2, Presidente Kennedy 2, Baixo São Luís 1, Linha Gasperini 1, Quintino 0, São Geraldo 2, Santa Terezinha 1, Terra Vermelha 0. E pela Série C, 24 de fevereiro 1, Cachimbo 4, Planalto B 3, Presidente Juscelino 1. Juscelino não venceu ainda na competição. E Boa Esperança 9, Barra Bonita B 0. A maior goleada por enquanto do campeonato interiorano é esta, meu caro Marcelo. Lembrando que o jogo entre Quintino A e São Geraldo não terminou, devido a um lance infeliz entre dois jogadores, né, e o árbitro da partida, que acabou sofrendo uma Chaves, fratura, né? O Chaves, né, uma pessoa muito conhecida, um árbitro muito conhecido na região. Os jogadores acabaram sofrendo um encontrão, ele estava perto, acabaram atingindo a perna dele e houve a fratura, né? Então esse jogo entre Quintino A e São Geraldo ainda não acabou, provavelmente vão ter que fazer esses minutos que faltam em outra oportunidade. Muito bem, gurizada, então, os resultados estão aí, a gente vai falar, já vamos anunciar aqui, nós estamos vendo com o pessoal, a gente só não anunciou ainda, porque a gente está vendo com a comunidade aqui se está tudo ok aí, mas a gente está vendo para transmitir já o Campeonato Interiorano neste final de semana, né? Jogo no sábado, vamos fazer um jogo no sábado e no domingo, isso é certeza, não se discute mais, estaremos transmitindo as finais, né, do Suíço Feminino em Linha Carneiro. Já estivemos lá durante a semana passada, né, Beto? Vendo o local, acertando com o Valdomiro, que é o responsável lá para a equipe do Aparecida Carniel, né, que está na decisão. Mas vamos fazer a final, né? As finais, terceiro e quarto, primeiro e segundo, no próximo domingo, dia 19. Mais uma vez, né? Aquilo que a gente falou no início aí. A gente já fez as semifinais e as finais do futsal feminino, né? E agora a gente está fazendo aí as finais aí do futebol 7 feminino. Então é aquilo que a gente falou, né? A gente vem quebrando tabus aí, vem sendo pioneiros nesse tipo de transmissões aí. E eu queria voltar um pouquinho aí o campeonato interiorano aí, você falando dos resultados aí, é surpreendente mesmo aqueles 9-0 aí, né? Eu acho que não foi a maior goleada até agora no campeonato interiorano de todas as séries. Mas o campeonato interiorano é isso daí, né? Tem jogos equilibrados e tem às vezes que algum time deslancha aí, né? Acaba... É do jogo, né? Depende do jogo. Equilibrados foram São José e Santo Antônio ontem. Um jogão. E o mesmo placar do jogo da abertura das duas equipes no campeonato, né? Exatamente. Foi um jogo equilibrado, como foi o jogo de ida também lá em São José, né? Onde a gente acabou também empatando por 1-0, né? Um jogo parelho. Lá a gente acabou levando o gol aos 45 minutos do segundo tempo, né? O gol do empate. Lá foi o inverso, e né? Aqui eu, em 2 minutos,
1 minuto e 40 deu 1 minuto e pênalti, 40. 2 minutos e pouco a gente levou o gol e tivemos que correr atrás. Mas graças a Deus a nossa equipe fez um bom primeiro tempo, um excelente primeiro tempo. Posso dizer assim, não é demérito nenhum se a gente tivesse virado o jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a equipe do São José conseguiu novamente equilibrar o jogo, né? E daí foi um jogo bem parelho, né? E que eu acho que daí no final das contas, eu acredito que foi um placar justo, né? Pelo que as duas equipes apresentaram. Nós muito melhor, mesmo empatando no primeiro tempo, e eles conseguiram equilibrar o jogo novamente no segundo tempo. Tiveram algumas 2, 3 chances, né, no final do jogo lá, só acabaram não acertando a pontaria. Então acho que foi de bom tamanho esse placar. Um jogo bom, né, André? A gente transmitiu Sim. um jogo muito movimentado, apesar do calor que estava, né? Uma arbitragem também legal do Clóvis Guimarães e os auxiliares dele, né? Apenas um cartão amarelo o jogo todo. Não houve nenhuma jogada desleal, nenhuma jogada... Jogo limpo, né? Um jogo limpo, né? Onde as duas equipes se preocuparam em jogar bola. E o porquê disso? Olha o plantel ali do Santo Antônio, jogadores experientes, uma mescla com jogadores jovens, a mesma coisa acontecendo com São José, né? Eu vi ontem lá o Pito com 42 anos, ontem se destacou na zaga, Destaque, né? No destaque, o Pito com 42 anos ali também jogando. Entrou o Cris Poleto, o Jean no segundo tempo. E entrou agora também aqui na live. O Poleto? O E vencido, entrou, né? e incendiou a partida, né? Incendiou a partida. O próprio Moisés, que Sim. também já está numa idade legal, né? Mas está ainda ali jogando interiorano. E foi um jogo legal, muito bom o público, muito bom o público. Eu falo isso porque era um domingo, tinha o jogo do Galo do Oeste, né? E também, então, um público muito legal ontem ali na comunidade de Juscelino assistindo a partida. E quem foi assistir um grande jogo de futebol. Pois não, Beto? Não, agora entrou aqui o Márcio Lazarim do Prado. A gente até mandou um abraço para todos nós. O Márcio, que é goleiro do presidente Juscelino. E aconteceu um fato quase, só que foi com os jogadores, né? Lá em Planalto também, o jogo terminou um pouco antes, né? As duas equipes entraram num consenso, né? O goleiro Márcio acabou se lesionando, né? Uma jogada quase igual àquela que aconteceu lá em Juscelino com o Santo Antônio e o Posto 100, né? E daí o jogo estava 3-1 e faltava alguns minutos ainda para terminar e parece que as equipes entraram num consenso e encerra por aí. encerraram por aí. E eu vi também uma coisa muito bonita que aconteceu ontem à tarde, enquanto estávamos no jogo lá em Juscelino, o pessoal do Planalto ligou para o Sirius Schiavini querendo saber como que estava o Márcio, se tinha se recuperado, se estava bem. Então isso é importante, esse é o espírito também do campeonato interiorano. Todo mundo quando está em campo quer ganhar, o pessoal briga, luta para sair com a vitória, mas no outro dia todo mundo tem seus afazeres, trabalho. Então eu achei uma atitude muito bonita do pessoal lá de Planalto, que entrou em contato com o Sirius Schiavini lá, vendo se o Márcio tinha se recuperado. Uma situação que até vou falar rapidinho, porque nós temos os convidados, eu comentava com o André, que aconteceu num jogo amador, na região aqui de Sim. Maravilha, né? Onde aconteceu um lance e acabou tendo uma briga generalizada com torcida e jogadores, e um rapaz de 25 anos foi atingido por um soco. No momento do soco ele acabou batendo com a cabeça no muro. Ele teve traumatismo craniano e ele tem uma grande possibilidade de ficar paraplégico porque houve lesão na medula. Então eu fico falando, como o Beto colocou, isso é muito importante acontecer, porque no outro dia, não são jogadores profissionais, eles não vivem disso, eles têm família e trabalho. Família, né? Eu fico imaginando hoje como é que está a situação da família desse rapaz de 25 anos, não sei se era jogador ou não, da pessoa que agrediu ele, como essa pessoa deve estar se sentindo, sabendo que ele pode ter acabado com a vida de uma pessoa, de uma família, né? Não só no futebol, mas profissional, né? Profissionalmente, toda a vida, né? Né? Essa pessoa acabar ficando paraplégica, né? Acabou a vida dela, né? Então, muitas vezes a gente fala, a gente comenta, ninguém é profissional, a pessoa joga por amor à camisa, por vontade. Os juízes que estão apitando não são profissionais, eles vão também por aquela vontade. Eu tenho certeza que nenhum juiz sai de casa com a intenção de dizer eu vou lá, vou marcar um pênalti porque eu quero contra a equipe tal. Isso acontece. Como o jogador perde o gol, como o goleiro sofre o frango, como o zagueiro... O árbitro pode errar também, né? O árbitro pode errar, Sim. A torcida pode errar, de repente tem momentos que a torcida está um pouco mais alterada, né? Mas o interiorano, pelo que eu estou vendo aqui, nos últimos tempos tem se mantido legal, né? Então a gente pede para o pessoal que curte, que joga interiorano,
que leve como exemplo isso que aconteceu em Maravilha, para que não aconteça na nossa região, que de repente uma simples... a pessoa acha que aquele momento está certo, pode acabar com a vida de muita gente, né? Verdade, Marcelo. Deixa eu aproveitar então para a gente encerrar essa primeira parte. Beto, você tem mais algum destaque? Senão eu vou dar uma reforçada aqui para a gente receber os nossos convidados então. Eu só quero mandar um abraço aqui. É um cara que é um parceiraço e faz uma propaganda legal para nós aqui. É o Gilson Pravato, tá? O motorista executivo. Pravato é um cara o qual tem uma admiração muito grande e nos elogia muito. E é um cara que está sempre nos acompanhando. Grande abraço, Gilson. Obrigado pela sintonia de estar acompanhando o nosso programa aí. O Gilson Pravato, motorista executivo. O Dacir Moreto lá, né? O técnico do Poleto acompanhando a gente também aí, meu caro Beto Boscato. E o Pinhal Poleto aí agora é a melhor campanha de toda... Com a vitória do final de semana, a melhor campanha, né? Então, assim, uma grande equipe, veio da Série B. Parabéns às duas equipes da Série B, que, na verdade, as duas equipes da Série B são as duas equipes que estão... As duas que fizeram a final, né? Fizeram com a final. Poleto ganhou, né? Ficou campeão. E está fazendo por merecer, né? São as duas equipes que hoje são as melhores colocadas no Campeonato Interiorano da Série A. Mas eu vou abrir o espaço aqui pro professor João e pro Serginho aí. Dois grandes profissionais aí que estão revolucionando a base do Concórdia. O João trouxe um belo troféu aí, a gente já pode trazer ele para exibir aqui na nossa live. E Leocir, você já deu os recadinhos aqui, Leocir, enquanto o pessoal se ajeita aqui, Beto, eu vou aproveitar e falar os nossos patrocinadores para a gente falar então do nosso eu vou abrir aqui. O espaço aí para eles, depois se precisar a gente volta a conversar. Beleza, com certeza. Com certeza vai ter um programa aí com um grande conteúdo aí. Isso, Cantina Bierhauser fornece bebidas para formaturas, casamentos, bailes, festas e eventos em geral. Cantina Bierhauser, rodovia CC 283, Santo Antônio. Fale com o Ivan ou com a Aline, 999-02-5610. Em breve, lanches, petiscos, chopp em torre. Aquele atendimento super especial para você aí fazer o seu happy hour no final de tarde, nos finais de semana, se reunir com os amigos. E também Defrios, representante e distribuidor dos produtos Lactovale, Marco Carne Bovina e Agrado Carnes Suídas e Embutidos. Hoje o aperitivo é por conta da Defrios e quem está aí auxiliando é o nosso amigo Douglas. Se você quiser esses produtos de marcas conceituadas, entre em contato com o Douglas, 999640662. Você pode, caso você não pegou o número, entre em contato através do WhatsApp aí da Web Rádio Cultural, que a gente repassa o contato. Também a Web Rádio Cultural com o Alfabete, né, com o nosso amigo Herbert Kaiser, vai sortear um curso de programa de excelência no transporte no valor de R$ 1.500. Curso tem duração de 3 dias, 29, 30 e 31 de março agora, de 2023. O local é na Fabete. Curso de programa de excelência no transporte, focado aí na redução de combustíveis. Curso destinados para motoristas de CNH, C, D e E. Sorteio destinado então para a região aqui do distrito de Santo Antônio. Participe através das nossas redes sociais, curta nossa página no Facebook, Instagram e compartilhe para mais 3 pessoas e boa sorte. O sorteio será no dia 25 de março. Fabete, Educação para o Trânsito e para a Vida, 3442-3850. Se você tiver interesse em fazer esse curso, pode fazer a sua inscrição. E também estamos sorteando o nosso outro parceiro, Mecânica Ingecar, uma geometria. Também acesse nossas páginas e as páginas da Ingecar Mecânica e marque 3 amigos nos comentários, compartilhe a publicação em modo público. É muito fácil para você concorrer a esta geometria também. Boa sorte para você. O sorteio será realizado e divulgado nas páginas a partir do dia 28 de fevereiro. Muito bem. Meu caro Marcelo, hoje temos a grata satisfação de receber o Serginho Lopes, coordenador da base do Concórdia, mas de repente a gente for falar do Serginho Lopes, ninguém vai conhecer. Agora, se falar do Serginho Camaquã, jogador de futebol, de futsal, né, foi secretário de diretor de esportes em municípios aí da região, lá de Palmitos, está trabalhando na área de esporte há muito tempo, foi para o Criciúma e do Criciúma veio para a Concórdia. Um prazer imenso estar recebendo você,
que começou no esporte. Eu acho que o esporte se destacou para você, segundo um amigo seu, foi na época de Gandula do Guaicurus, meu Serginho. Boa noite, bem-vindo. Prazer estar recebendo você. É um prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que é sempre importante valorizar o trabalho que vocês fazem também, né? Eu acho que o esporte sem divulgação não chega a lugar nenhum. E parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, seja no Concórdia, a nível de futebol, futsal e também no esporte amador. A gente tem uma história já aqui na cidade de Concórdia, né? Na verdade, eu nasci aqui, né? Como você falou, se falar em Serginho Lopes, ninguém conhece, é mais no mundo do futebol e aqui muito mais pelo meu pai, né? Seu Camaquã. E eu fico muito elogiado por isso, porque acho que é bacana, né? Quando você passa, por onde você passa, você tem que deixar um legado, e foi assim que aconteceu com meu pai, foi assim quando eu saí daqui. Me criei dentro da Ser Sadia, né? Comecei nas categorias de base do futsal, meus treinadores, o Artemio, o Cigano, o Ayrton. Depois acabei saindo, né? Aí fui para Piritiba, depois fui para Seara. De Seara eu fui para Siderópolis. E depois de Siderópolis fui para Xaxiense, em Xaxim. Depois eu fui também para o Criciúma, como você colocou, e acabei voltando para a Concórdia, muito feliz por isso. E na verdade fui Gandula também, né? Como você colocou. Da época do Guaicurus, a gente vivia dentro do campo, né? Acho que tem coisa que... Isso te fez, acho que, gostar mais, porque a gente já tem uma coisa que puxa, mas isso também ajuda, né? Sim, eu acho que... Convivendo no ambiente, né? A gente aprende muito no dia a dia e convivendo com isso. E na época foi do Guaicurus, foi do Concórdia, eu me criei na rua Jonas Ramos, ali perto da BB, né? E a minha infância toda foi ali, é muito perto do estádio municipal. E quando tinha jogo, o refletor acendia, nós estava lá. Então foi bacana. Eu acho que a gente volta agora aqui para um projeto muito bem estruturado pela diretoria, pelo seu presidente, né? A gente já tem uma experiência há muito tempo que ficou no Criciúma e nos outros locais que a gente passou como atleta, como treinador, como secretário de esporte, como coordenador de uma grande equipe que é o Criciúma e como é o Concórdia também. Sim. Né? A gente traz essa experiência, pensando também muito na formação, né? Começando desde a categoria do Sub-10 até o Sub-20, o trabalho que o João vem fazendo nessas categorias de 10 a 14 anos, e também no 15, no 17, do 20, do Concórdia, dá para se dizer 1 ano e 3 meses de trabalho. Ninguém faz nada sozinho, se você não tiver uma diretoria atuante por trás, um presidente que realmente pensa para frente, e as pessoas como grandes profissionais, que nem o caso do João, dos outros que trabalham com nós lá, né, no dia a dia, seja do administrativo ou também do futebol. A gente tem conseguido fazer um trabalho em conjunto, a médio e a longo prazo, tenho certeza que o Concórdia vai ter grandes frutos no departamento de base. Muito bem, João, muito prazer você também, cria aqui de Concórdia também, né? E os últimos tempos aí tá cansado de erguer troféus, né? Que tá fazendo um belo trabalho, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, a gente sabe da tua garra, da sua determinação, e já nesse ano, em questão de dois finais de semana, 2 títulos. Boa noite André, boa noite Beto, boa noite Marcelo, boa noite aos colegas da Web Rádio Cultural. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz com muita vontade, com muita paixão, né? Que o clube, a Concórdia Atlético Clube, proporcionou a gente, através do Serginho, que é um cara visionário. A gente não pode pensar em profissional se não começar da base, né? Então, ano passado, a gente começou esse projeto do Sub-11 até o 14, e esse ano já estamos descendo uma idade. Vamos começar do Sub-10 até o 14, pensando no futuro do Concórdia, pensando em oportunizar as crianças do nosso município a representar o município em alto nível, né? Essas últimas semanas aí foram de várias conquistas, né? A gente jogou um quadrangular em Luzerna, no qual nas 2 partidas fizemos 16 gols e não sofremos nenhum, né? E domingo fomos a Xaxim jogar a Supercopa dos Campeões, que é os primeiros colocados da Liga Cressol de Santa Catarina, contra os primeiros do Paraná.
Então, fizemos as 2 finais, infelizmente o 13 perdemos nos pênaltis, que foi um jogo que, segundo a nossa leitura, a gente não merecia ter perdido, que a gente teve uma intensidade melhor, jogou melhor o jogo inteiro, e daí pênalti, quem está mais preparado, o adversário também mereceu. Perdemos um campeonato que não éramos mais acostumados a perder, né? Então isso faz parte do crescimento profissional nosso, faz parte do crescimento dos atletas, das crianças. E já no Sub-15, que era esperado a vitória, né? Que reeditamos a final da La Liga contra a Nefap de Maravilha, ganhamos aqui por 3-0. E ontem em Xaxim, eles também chegaram na final, venceram o time do Paraná, competição nacional, né? Esse ano já confirmamos participação na Copa Cidade São Lugero, que envolve grandes equipes do Brasil. Ano passado, por exemplo, jogamos com Fluminense, jogamos com Internacional, jogamos com Juventude. Até então, em Concórdia, nunca tinha se ouvido falar disso, de uma base participar de um campeonato tão forte. Então, é para isso que a gente está se preparando. Eu quero, de antemão, agradecer os pais que estão acompanhando pelo Facebook, pela rádio, que sem eles nada seria possível, né? Eles ajudam muito a gente na questão de logística, na questão de viagem, né? Tanto quanto o clube ajuda através do seu Giba, que é o presidente, através do Serginho, que não mede esforços para nós estar participando de várias competições. Queria mandar um abraço também para o Joelzinho aqui, que era o nosso jogador. Inclusive, fomos campeões sul-americanos de futsal em 2018, 2019, em Foz do Iguaçu, né, se eu não me engano. Ganhamos do Foz Cataratas uma final. Um abraço para o Joel. Bom te ver, meu querido. Muito bem. E falando nisso, né, a gente falou da Copa São Lugero, mas a gente já gostaria de ter conversado. Eu acho que o Serginho veio para Concórdia, o Serginho para revolucionar. E já nessa primeira chegada que tu estás aqui em Concórdia, se organiza a Copa Galo, cara. Que espetáculo de competição. E eu acho que isso é um marco pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Esse trabalho de base, porque não adianta, sem base você não vai buscar jogador, você pode criar jogadores aqui em Concórdia, e é o que o Concórdia quer, daqui um time ter metade, mais de 70% de uma equipe profissional criado aqui em Concórdia, até questão de custo, logística, enfim, são muitas outras questões, mas valorizar isso, e isso é o que está acontecendo, e a Copa Galo foi um espetáculo, né? Grandes clubes de renomes, campeões vindo para Concórdia, e isso acho que é um marco, né, para a sua chegada também aqui, não só pela Copa Galo, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, um trabalho competente, mas a Copa Galo foi fechar com chave de ouro ano passado. Sim, isso foi quando a gente recebeu o convite para voltar, né? Eu falei para o presidente que a gente teria que pensar muito forte no departamento de base, porque se tu não tem 11, tu não tem 20, né? Então precisa priorizar essas categorias menores, esse é o caminho, e competir, né? Então foi isso que a gente fez na temporada que passou, competimos da categoria sub-11 até a 20, e o presidente tinha uma ideia de fazer uma competição a nível nacional desde quando a gente chegou, né? Eu falei, presidente, isso gera custo, né? O contato a gente tem, né? Muito tempo num clube que nem Criciúma, né? Que eu coloquei, que nem o Criciúma, a gente não tem como você Abre não um ter leque, contato, né? Eu acabei também sendo diretor por 2 anos do clube formador do Brasil, né? Fazia parte da diretoria, e também a gente tem contato com todos os coordenadores de base. Quando o presidente deu o sinal para que a gente pudesse fazer a competição, a gente reuniu com vários pilares dentro da própria comunidade, né? Sim. Questão do Valdeci, do Convention, né? Do pessoal dos hotéis, nós precisávamos montar uma equipe de trabalho, e depois a gente foi para as ligações, né? E todos no primeiro momento aceitaram a ideia, toparam. Em alguns momentos você fala o Concórdia, onde é, quem é, né? Isso você tem que mostrar para essas pessoas que realmente aqui existe um projeto, tem pessoas profissionais que trabalham aqui, né? O trabalho que eu coloquei antes, de base, não vou eu e ninguém, que a gente não faz nada sozinho, sempre nós, não vamos construir nada da noite para o dia aqui, precisa ter tempo, né? Nesse período acho que a gente já deu um passo, esse ano vai dar mais outro, e a Copa Galo chegou para
para que isso fosse realmente, a marca do Concórdia fosse divulgada, e a gente está falando da cidade de Concórdia também. Sim. Né? Isso foi divulgado para várias cidades do Brasil, países que assistiram os jogos, né? A gente mandou, através da comunicação nossa, do marketing, do Ricardo, do Pablo, que faz um excelente trabalho, o quanto foi benéfico para o clube, né? Essa competição. Sim. E agora nós já estamos pensando na próxima, né? Eu sempre falo, não adianta você ter base e não ter um espelho. Hoje nós temos o profissional, hoje nós temos competições de alto nível, jogando com grandes camisas. Você vai formar um menino jogando como? Com grandes clubes, né? Sim. E nessa oportunidade, teve várias situações de outras equipes, após a competição da Copa Galo, ligar para o Concórdia buscando jogadores nossos, né? Então esse é o objetivo do Concórdia, é formar atletas dentro do clube, para que esses atletas consigam fazer a transição profissional, dentro disso fazer negócio. Sim. Né? O futebol é caro, não é fácil, né? Eu falo que o presidente é uma pessoa extremamente correta e posso dizer até fora da curva, né? O futebol exige muita dedicação, muita entrega, a nível de busca de patrocínio, e ele, junto com a diretoria, está sendo um abnegado e está buscando isso, e cabe a nós, com o nosso trabalho e com o nosso conhecimento, ajudar. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, né? E a Copa Galo foi uma das competição que veio para fechar realmente o nosso ano. A gente tem uma parceria muito grande dentro do departamento de base. Os profissionais abraçaram a competição, né? E nos ajudaram. Os hotéis também, a prefeitura também, alguns patrocinadores, e a gente já está pensando na próxima, né? Já estamos bolando as equipes que vão voltar. Tem o Atlas do México que quer vir, tem o Cruzeiro que não veio, quer vir, o Flamengo quer vir, o Palmeiras também quer. Então a gente vai priorizar quem estava aqui. A competição. Mas isso demonstra a qualidade, a organização, é um contexto, né? Sim. Porque senão, quem veio, a gente sabe muito bem que quem veio gostou e falou. Então, porque isso é uma coisa que gira, né? Porque onde tu organiza um evento que não é legal, o pessoal não vai. Então, se tem interesses de até equipes de fora do país, é porque foi muito bem, né? Sim, é questão da parte hoteleira nossa muito boa, a alimentação muito boa também. Os campos, até a gente agradece Lindóia do Sul, através do Jade, a Carla de Pumirim, através das 2 secretárias de esporte lá, nos ajudaram muito, os 2 campos, assim, com condições de jogo. O nosso estádio não precisa falar, né? Sim. O campo extraordinário. Então, tudo isso foi bacana porque a gente teve um resultado positivo, né? E agora as outras equipes estão querendo retornar. Isso é o mais importante. Que legal. Marcelo, algum questionamento para o João? O João quer comentar alguma coisa também? Não, eu gostaria de agradecer o convite, né, para mostrar o que a gente vem fazendo nas categorias menores. Digo também que daqui um futuro breve vocês terão grandes atletas, bons jogadores vindo. O Serginho está aqui para me dizer, para me apoiar nesse sentido, porque nós temos alguns talentos aqui em Concórdia que no futuro próximo poderão representar o município sem trazer tanta gente de fora. A nossa gurizada daqui representar, jogar um catarinense, ter a oportunidade de jogar, né, uma Copa dessa. E eu também queria agradecer e falar que o trabalho, que nem o Serginho disse, ninguém constrói nada sozinho, né? Sim. Lembrar do pessoal, do Carlinhos, quando precisou cortar grama para nós jogar uma final de campeonato, do Ricardo, do Pablo, né, do meu colega Lali, do professor Canidia, o professor René. Então, por trás de todas as conquistas tem um grupo de pessoas envolvido. Não é um ou 2 pessoas que fazem o trabalho. A logística por trás, às vezes, é mais difícil do que a parte de campo, né? Então, valorizar todos esses colegas, que cada taça dessa aqui que a gente ganha, ou a gente deixa de ganhar, às vezes, faz parte de um conjunto de pessoas que trabalharam para chegar até aí. Com certeza. Marcelo. Agradeço a participação de você, Serginho, professor João. A minha pergunta é em relação... a gente comentava em outros debates que, alguns anos atrás, no passado, toda criança, se não toda, 99% sonhava em ser jogador de futebol. O tempo foi mudando, as coisas foram crescendo de uma maneira grande, a tecnologia foi chegando, né?
E hoje, eu faço uma pergunta tanto a você, professor João, como ao professor Serginho. Como está a procura? A procura é a mesma coisa para fazer parte das escolinhas, para jogar? Houve uma queda, que a gente trabalha com campeonato amador, a gente conversa com o pessoal que se dedica, né? Hoje é difícil, a tecnologia chegou, muitas crianças preferem o videogame, o celular, né? Na nossa época, não. Era Eu falo bola, da época né? do Deodoro, a quadra de cimento, não jogava, queria jogar, não queria saber, era só futebol, né? Como está essa procura hoje? É a mesma coisa, houve uma queda. Em termos assim, os pais estão levando os filhos, têm esse interesse. Como que está hoje para a formação das categorias de base? Porque a gente sabe o sub-10, sub-12, sub-13, sub-15, né? Como está essa procura hoje em dia, na atualidade? Marcelo, na minha visão, que eu trabalho com escolinha há muito tempo, né? Desde o tempo de salão, quando eu trabalhava com o Chava, com o Serginho, até agora do campo, eu vejo que após pandemia a procura aumentou bastante, né? Então, antes da pandemia, a gente não conseguia captar tantos talentos, não existia essa procura, não existia o envolvimento familiar, né? Então, pós-pandemia, eu acredito que está fortalecendo mais. O celular não para, tem matrícula para a escolinha, né? Então, tem mais procura agora pós-pandemia. Eles querem mais atividade e querem competir, né? Inclusive, se o Serginho me permite, tem o polo do Galo da Cerçadia, né? Está com as inscrições abertas, né? O polo do Galo do SESI também, são 2 polos, tudo pensando no Concórdia, não é uma coisa diferente da outra. Sim. Então, a gente está aqui para unir, para somar e não dividir, né? Então, a gente está fortalecendo a marca do Galo. O Serginho está conseguindo abrir polos para o Concórdia na região, né? Piratuba vai ser inaugurado, foi feito o contrato, agora vai ser inaugurado em breve, o polo do Galo em Piratuba, porque lá não tem escola de campo, né? Então, bastante cidade que tiver interesse, procura o Serginho no Concórdia, né? Pode procurar o Concórdia, né? A gente quer proporcionar os talentos aqui da região no Concórdia, né? Que agora está voltando, como te disse, pós-pandemia, o interesse dos jogadores, né? Inclusive temos avaliações, né, professor Serginho? Eu vou aproveitar aqui, antes do professor Serginho falar, uma pessoa que toda a Concórdia conhece, foi minha professora, a sua mãe. Que legal, Ju, meu filho, tu pareces o vô falando. E eu me lembro do seu vô, eu vou te dizer por quê. Eu também fui gandula, tá? Na época o seu vô treinava o time do Guaicurus, tá? Né? Então eu me lembro dele falando que seu Guizone, aquele bigodinho branco, cabecinha branca, falando, conversando com aquela calma com os professores. E daí ela colocou aqui, professora Ingrid, eu acho que foi sua professora também, André? A Ingrid Não, Guizone? da Ingrid não, mas foi minha professora, dos meus uma irmãos. pessoa especial, né? Mas é nossa vizinha, praticamente de porta, a minha então, vizinha. Ela é uma pessoa muito especial, ela colocou aqui. E quando ela colocou isso, que parece... Eu me lembrei, eu era molequinho ali, estava lá no Municipal sempre, o senhor João treinava e nós íamos no vestiário, nós estávamos junto com os jogadores no vestiário, vendo ele conversar, falar com aquela calma toda dele, né? Então, interessante aí. Um abraço, professora, obrigado aí pela sua audiência e por estar acompanhando a gente. Eu queria só complementar a fala do João, né? Hoje, realmente a tecnologia chegou muito forte, né? E a gente tem uma dificuldade dos campos. Aqueles campos que a gente jogava, os suíços, que os meninos depois das 5 estavam jogando bola nas ruas. Hoje tu não vê mais isso. Sim. Um menino de 6 anos, 5 anos, ele mexe no celular. Eu tenho um menino de 6, eu sei como é que é. Né? Então, por isso que a partir do momento que você está colocando seu filho numa escola de futebol, ou seja do Concórdia, ou seja de qualquer outro clube ou entidade ou futsal, você está colocando no caminho certo. Sim. Né? Você tira da tecnologia, você oportuniza o menino. Primeiro é a parte social, né? A gente sempre fala. Primeiro estudar, segundo estudar, terceiro estudar, quarto estudar, quinto jogar futebol. Né? Você consegue junto complementar, né? Estudo com o futebol, saber que dentro disso existem regras, existe comprometimento. Sim. Né? Se você pegar hoje, de 10 pais, que nem você colocou antes, 9 quer que o filho seja um atleta, mas tudo é de 1001 Sim. no alto rendimento. Então, olha o tamanho da concorrência, né? O tamanho da responsabilidade que os professores têm, que nós temos, porque a gente precisa entender, né? Dentro do futebol,
realmente aquele menino que tem aptidão para o rendimento, aquele que não tem, mas aquele que não tem, tu também tem que oportunizar, né? Para que um pouco ele possa ser um torcedor do Concórdia, né? Não siga como um jogador, mas pode ser um bom auxiliar, um bom técnico. Também, né? Então, tudo isso precisa entender e entender os pilares e as etapas de cada situação. Né? Eu penso que a gente já fez uma reunião a semana passada com o Fornari, né? Vai fazer reunião com os outros professores. O que o Concórdia quer? O Concórdia quer tentar fazer uma junção, né? Não atrapalhar o futsal e nem querer beneficiar o campo. Fazer que os dois possam trabalhar junto. Que um pouco o menino joga salão e joga campo. Lá no Criciúma nós jogava do 10 aos 14 anos, ele jogava futsal e futebol. Sim. Você está jogando espaço curto, espaço maior. Isso é muito bom. Né? Então a gente está tentando, dentro da nossa capacidade, daquilo que a gente entende, de tentar agregar todas as frentes. Por que eu tenho que levar um guri para Azures se eu tenho um clube aqui dentro da cidade? Por que eu tenho que levar um menino para Chapecoense se eu tenho o Concórdia? Para que eu tenho que levar para o Inter se eu tenho o Concórdia? Logicamente, tem algumas situações que a gente tem que entender a comparação de clube para outro. Né? Mas eu posso aqui um pouco, dentro dos profissionais que eu tenho hoje dentro da base, eu acredito. Em todos eles. Né? Que tem capacidade, sim, de fazer um trabalho. Como também tem os profissionais bons no futsal. Que também que a gente pode agregar e complementar. Claro. Então a gente tem feito reunião. Isso é um trabalho legal que está fazendo o professor Emiliano, né? O professor futebol Emiliano feminino, da Muito COF, bom. né? As meninas jogam futsal e o futebol de campo e às vezes quando vão a campeonatos, segura lá o futsal que nós vamos jogar campo agora. Dá um tempo. Essa é a grande ideia do Serginho, que ele é o muito mentor. legal. Nós estamos nos reunindo com todos os treinadores de futsal que tem escolinha, todos que tem escolinha de campo, para tentar fazer uma coisa única em prol do Concórdia Atlético Clube, em prol da cidade. Jamais proibir o menino de fazer futsal. O futsal é muito importante na formação da criança. Também, né? Inclusive, tanto o Serginho quanto eu somos do futsal, né? O Serginho Sim, foi atleta de alto nível do futsal e eu sou pós-graduado em futsal. Então, a gente vem do futsal e a gente entende essa importância do futsal. Na Copa São Ludgero, conversando com os dirigentes do Palmeiras, das equipes de Série A, dentro do clube eles têm um departamento de futsal integrado ao departamento de futebol de campo, né? Porque talentos podem vir do futsal pro campo. Isso. Então, até 14 anos, eles fazem questão que os meninos façam campo e futsal, né? Para o crescimento deles, que nem o Serginho disse, espaço curto, espaço maior. E além disso, a gente não quer formar só atleta também, profissionais. Sim. A gente é do futebol, hoje está aqui, amanhã não está mais. Né? Como a gente pode formar um técnico para ser o técnico do profissional, um preparador físico. Hoje nós temos lá o Lucas, que é da cidade, que é o preparador físico auxiliar do Gamarra, que é da cidade. Entendeu? Por que não um técnico um dia? Por que não um preparador de goleiro? Hoje a gente tem dificuldade. Eu preciso contratar um preparador de goleiro, um preparador físico para as categorias. Eu não tenho, não aparece ninguém. Entendeu? Por que contratar de fora se eu posso ter aqui? Exato. Né? Então, tudo isso o Concórdia também está pensando e tentando oportunizar não só atleta, né, João? Como também os profissionais. Agora a gente está falando da questão da base, né, Serginho e João, mas agora uma coisa importante, e ontem eu vendo a final, assistindo, né, a final do futebol de campo feminino da Copa dos Campeões, Corinthians e Flamengo, né, o Corinthians sagrou-se campeão mais uma vez, uma forte equipe do futebol feminino do Brasil, a equipe do Corinthians, o presidente da Federação Brasileira de Futebol falando, né? Então, hoje não tem time da Série A, tem que ter um time feminino. A partir de 23, 24, os times da Série B. 25, Sim. Série C e 26, 27 no máximo, Série D. Então, quer dizer, é mais o Concórdia que pleiteia uma vaga esse ano na Série D, não. Está na Série D, né? Da D para C, quer dizer, é mais um leque é mais um time é mais uma formação que o Concórdia vai ter que estar buscando futebol feminino. E a base de Concórdia está aí, né? Bem montada, bem treinada, bem organizada. Né? Até então saiu um atleta daqui e foi pro Grêmio, né? Há poucos dias aí.
E o futebol feminino cresceu muito. Sim. Todas as atletas têm contrato, tem Hoje virou profissional, tá agenciador, Exato. agenciador, né, para que elas possam também tratar da carreira delas como uma profissional, e é o caminho, né? Por isso a importância também do Emiliano que ele faz no futsal, né? Sim. As meninas jogam futsal, futebol no Criciúma era assim. Não sei se o João talvez lembra da Bina, que saiu daqui da cidade de Concórdia, ela está lá no Criciúma há muitos anos. Acho que não é da minha Então, época, né? ela é futsal, futebol. Né? Então, e o futebol de campo do feminino evoluiu muito. Mas é o caminho e a CBF quer proporcionar isso, né, ao futebol feminino. Eu acho que as mulheres também merecem, né? Sim. Eu acho que oportunizar todos, não só o masculino e também o feminino. A gente tem que abrir esse leque. O futebol feminino tem vindo muito forte ao estádio lotado ontem, né? Sim. Onde foi o Corinthians acabou ganhando o Flamengo, o Corinthians muito mais estruturado, né? Muito tempo. Mas esse é o caminho. Vocês viram a entrevista da Tamires, final do jogo, valorizando o título do Corinthians, a lateral, e cutucando a diretoria do Flamengo, porque a semifinal botaram as meninas do Flamengo jogar num campo que não tinha condições nenhuma de jogo. E pós-título, a Tamires deu uma declaração bem forte, falando sobre o respeito com as atletas, né? Então, para eles seguirem a linha do Corinthians, no caso, que proporciona... Profissionalizar de uma melhor Profissionalizou, forma. né? Isso aí. O Corinthians é campeão porque profissionalizou, investe, né? Isso é importante. Eu vou aproveitar aqui, mandar uns recados aqui, depois o Marcelo vai fazer mais uma pergunta, até para os nossos convidados aproveitar o aperitivo que está sendo servido aí, um dos nossos patrocinadores, do pessoal aqui, né, da Frios de Frios, representantes e distribuidores de produtos Lactovale, Marco Carne Bovina e Agrado Carnes, carnes suínas e embutidos lá o pessoal de Coronel Freitas, né? Um abraço. E se você quiser no seu restaurante, no seu supermercado, mini mercado, entre em contato com o Douglas através do telefone 99964-0662 ou pode entrar em contato comigo ou com o Beto Moscato que a gente passa o telefone. Cantina Bierhauser, bebidas para formaturas, casamentos, bailes, festas e eventos em geral. Cantina Bierhauser, rodovia CC 283, Santo Antônio. Fale com Ivan ou Aline, 999025610. Estamos sorteando um curso de programa de excelência no transporte no valor de R$ 1.500, duração de 3 dias, 29, 30 e 31 de março, na FABET. O curso de programa de excelência de transporte focado na redução de combustível, destinado para a região do distrito de Santo Antônio. Você participa das nossas redes sociais e participe. FABET, Educação para o Trânsito e para a Vida. Um abraço ao meu amigo Herbert Kaiser. 3482-3850. Um abraço também para o Rodrigo Baron, o Cláudio Araújo também lá, né? O Araújo lá do pessoal da FABET. Me desculpe se eu esqueci o nome de alguém lá, mas enfim, um abraço pro pessoal da FABET lá. E o subsorteio também de uma geometria, promoção da Mecânica Ingecar em parceria com a Web Rádio Cultural aqui de Santo Antônio. Para participar é muito fácil, siga as regras aí, curta a página da Mecânica Ingecar ou da Web Rádio Cultural, né? Marque 3 amigos e nos comentários e compartilhe em modo público para você concorrer. É muito fácil, bora torcer. Esse sorteio será no dia 28 de fevereiro. Márcio Lazarim do Prado acompanhando a gente, Clóvis Guimarães, árbitro da partida de ontem, Fabiano Martini, Cristiano Poleto, também o Giovan, né, o Van, volante da equipe do Cultural, também o Fabiano Martini. Serginho, um abraço, irmão, grande ser humano, conheço desde as categorias de base da Ser Sadia, merecedor do trabalho. Fabiano Martini te mandando um abraço aí. Obrigado. O Paulo Ander e Bruno Felipe acompanhando. Ederson dos Santos, boa noite, mandando um abraço para o João também. O Jean, mandando um abraço para o professor Jean. Esses são os pais, possivelmente pais de alunos, né, João? São os pais e alunos do Ederson, inclusive o menino do ele vai ter a oportunidade de ficar uma semana no Atlético Mineiro, né, Serginho? Isso. Através de um convite do captador do Atlético Júnior. Dia 27, o Enzo se apresenta lá em Belo Horizonte, na Cidade do Galo. Atleta aqui do Concórdia, vai ficar em uma semana em avaliação, 11 anos canhoto. Que coisa boa. Um abraço pro Ederson e pro Enzo aí. Que coisa boa, isso é notícia boa, isso é valorização, né? Eu acho que isso, Serginho e próprio João,
é a valorização do trabalho, né? É um trabalho que está dando certo. Porque, claro, que a procura também para participar da base é porque a fase do Concórdia. Eu acredito que Concórdia se manter na Série A é uma vitrine maior do que você disputar uma segunda divisão, né? Você fazer um trabalho de base é muito melhor. E queira ou não queira, essa visibilidade de Concórdia estar disputando a Série D do Brasileiro também é outra coisa, uma visibilidade maior. E também isso chama, e claro que eu acho que a Copa Galo foi um divisor de águas aqui para o Concórdia, a procura de um jogador saber que eu posso estar disputando uma competição aqui na minha casa, eu enfrentar um Inter, eu enfrentar um Grêmio, um Corinthians, um São Paulo, então equipes tradicionais que estão disputando. Eu acho que só o Concórdia que não disputou ainda, né? Vamos deixar bem claro, ainda não disputou uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro de base, né? Então todos os outros clubes a gente vê passar na TV. A gente podem falar o que quiser da Globo, né? Mas a Sport TV é que abre espaço para transmitir em horário nobre. Sim. A base, né? É que nem a gente colocou antes, né? Você tem que ter o espelho, né? O espelho é o profissional, o espelho é o menino lá da base que tem a oportunidade de ver por um Cezinha hoje que é destaque, né? Um atleta que passou pelo Internacional, foi pro Botafogo, estava no Ipiranga e está se destacando aí, um atleta novo, né? Então isso motiva o menino que está lá na base e motiva também quem está por trás da formação, nós que vivemos o dia a dia, o presidente que faz o trabalho. Hoje nós temos um menino no Grêmio, né? O Enzo que está lá, o Enzo não, desculpa, o Iedo. Agora tem o Enzo, esse menino vai fazer uma avaliação no Atlético Mineiro. A formação, a gente pode melhorar o menino aqui e quando aparecer uma avaliação para ele para um grande clube, ele já sai mais preparado do que ele fazer uma ponte por fora, né? E sai via clube para clube, né? Então a gente tem tentado fazer da melhor forma possível isso, junto com as pessoas que trabalham no dia a dia, para que a gente possa formar atletas de qualidade. O quanto mais jogar, melhor é, né? O quanto mais treinar, melhor é, né? E a gente hoje tem dentro do clube, estamos criando toda segunda-feira, a gente faz uma reunião do que passou e constrói o que vai fazer durante a semana. Sim. E na terça a gente reúne para criar a metodologia do clube, das categorias do 20 até o 10. Então aqui um pouco o João vai saber o que tem que fazer lá no 10, no 11, no 12, para a gente ter uma direção. Não adianta eu querer fazer de cima para baixo, porque a gente sabe como é que é essa situação de treinadores do profissional, né? Um pouco estão aqui um pouco não estão mais, faz parte, né? A gente precisa criar uma metodologia do clube e ela sim, dentro dos profissionais que estão ali, ser aplicada no dia a dia. Essa troca de informações que o Serginho falou das terças é muito importante, porque tem o técnico do Sub-20, o Lalo, né, tem um conhecimento gigantesco, né, trabalhou em vários clubes. Então a gente pode estar expondo o que a gente acha e aprendendo com os colegas que tiveram outras vivências, né, em outros clubes, né, Marcelo? Então a gente está criando uma cartilha metodológica do Concórdia, né, para que futuramente tenha um padrão de treinamento, não engessar, mas seguir uma linha de pensamento para a iniciação, o processo pedagógico dessas crianças, né? Marcelo. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a vocês que trabalham com categoria de base, professor João, professor Serginho. A gente sabe que nem toda a criança, nem toda a pessoa que vai chegar na categoria de base vai se tornar um jogador, né? Foi o meu caso, né? Tu vai ser goleiro, não queria ser goleiro, queria ser atacante, não deu certo, fui para o atletismo. Mas tudo bem. Como vocês trabalham? Porque você vai ter que chegar uma hora que você vai ter que chegar ou para o pai ou para a própria criança e dizer, olha, vocês vão, infelizmente, não passou, não é isso. Eu sei que é uma coisa difícil, João, Serginho já passaram por isso. De repente é o sonho, mas ela não vai se adaptar. Então vocês têm que ter esse trabalho também, além de ser treinador, um pouco de psicólogo e pai, né? Que sempre vai acontecer isso, né? Sim, Marcelo. Na verdade, a gente tem várias situações assim, né? Que talvez ela não tenha tanta predisposição para ser craque, mas ela está ali para fazer uma atividade, para ela interagir, né? Para ela estar fazendo esporte. Então a gente tem todo esse cuidado de tentar lidar com as dificuldades dela dentro do grupo e não excluir, e sim incluir, né? Então, o departamento de base do Concórdia é formado em duas situações. Tem a escola de rendimento, né, que são as crianças que se destacam, e a escola
social que a gente chama, que são onde oportuniza todos a praticarem, né? Então ali tu já tira essa criança de um possível risco de bullying, de alguma coisa Sim. do gênero, entendeu? Então a gente consegue trabalhar separadamente. A gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Então a gente, por exemplo, nível 1 é iniciante, nível 2 é médio, nível 3 já é alto rendimento. Então a gente consegue separar e oportunizar também participando de competições que, na minha época, a minha alegria era jogar uma competição. Nem que ganhasse medalha só de participação, né? Porque eu era pé duro, eu não conseguia chutar a bola. Mas, então a gente vê a importância de essa criança também estar inserida no grupo e participando de competições, não só aquela que tem a predisposição a ser jogador. E tem uma também, Bem né? colocado, Não acho. vira jogador de futebol, vira comentarista, vira repórter, isso que eu narrador, falo, né? Porque o trabalho é importante porque hoje em dia, não é, como o Serginho colocou, não é só botar a criança ali e dizer, não, o Concórdia busca, primeiramente, busca transformar em cidadão, como você falou de estudo. Cidadão. Se ela não vencer ser jogador, vai trabalhar numa rádio, ser comentarista, vai se formar médico, se formar dentista, mas com uma base já legal, né, formado. Esse o legal da inclusão do esporte, em transformar a criança, primeiramente, num cidadão que possa servir à sociedade, servir de exemplo, não importa se ele é ou não um destaque no esporte, né, mas que venha servir de base, que seja um orgulho para a família, para o pai, para a mãe, na profissão que ele escolher, no caminho que ele seguir, né. E eu fiz essa pergunta porque eu sei que é muito difícil o trabalho de vocês. Eu sei que a gente já foi, como a gente já recebeu um não, né? Hoje vocês se colocam no lugar dessas crianças, né? De repente dizer, olha, de rendimento não vai, tu vai para esse lado aquele, né? Então muitas vezes tem que ter esse jogo de cintura, né? Para dizer para a criança, não, tu vai ser uma grande pessoa. Mas infelizmente não vai ser no futebol, né? Não vai ser no esporte, não vai ser mas vai ser um grande cidadão. Não, verdade, Marcelo. Acho que o Serginho também pode ter colocações, que ele também trabalhou como treinador de futsal. Às vezes, para nós é difícil, né? A gente, às vezes, tem que formar um grupo de 25 para competir, né? E é claro que desses 25, tem 1000 para fazer parte dos 25. Às vezes, a gente tem que falar, ó, infelizmente, tu não vai fazer parte. É duro, mas, assim, a gente não exclui. A gente tem a possibilidade de ficar treinando ainda e ter as vivências. A gente tem os campeonatos de iniciantes. Inclusive, agora, em março, a gente vai fazer um festival de iniciante de 5 a 10 anos, né? Vamos fazer 2 campos reduzidos lá no Kerber e vamos fazer um campeonato de iniciante para os iniciantes terem a possibilidade de participar, de competir, de ganhar, de comemorar, de chorar quando perde, né? Inclusive o Sub-13 final de semana, olha como o futebol é, né? O nosso camisa 10, o Sub-13, que fez um ano 2022 sensacional, o Davi, carregou o time em várias situações, brilhou em todos os jogos decisivos. Ontem, o querido errou o pênalti, né? Então a gente tá lá para dar... Faz parte, né? Faz parte, né? A gente tá lá para dar o carinho, dar o abraço, fazer ele erguer a cabeça, que faz parte. E tudo que ele conquistou e ele fez pela equipe, naquele momento ele esquece. Daí a gente tem que lembrar, nós como os educadores, a gente tem que lembrar o quão importante ele é para a equipe, né? E todos os colegas e o técnico adversário também foi lá dar um abraço. Isso o esporte... Porque isso é um tudo na vida, né? Quando você entra em campo, você vai disputar qualquer modalidade, seja futebol, enfim. Claro que tem modalidades que tem que ter um campeão, né? Tem que ter um vencedor. Mas que você tem que mesmo assim você tem que saber ganhar, perder e empatar. Porque isso faz parte do esporte e faz parte. Hoje você ganhou, amanhã você pode perder. Hoje você ganhou de goleada, amanhã você pode tomar uma goleada. Você pode perder, você pode ganhar, você pode empatar. Então quer dizer, isso faz parte. E esse é o trabalho aí que vem o sucesso, às vezes em muitas equipes, pelo trabalho do professor, em chegar nos alunos, ó, hoje você foi bem, mas você tem que saber que você poderia ter falhado. Quando você falhar, o professor saber abraçar o aluno e dar a orientação e dizer que nada está perdido, né? Isso faz parte. André, realmente esse é o caminho, né? Eu sempre... tudo a experiência que a gente vivenciou como atleta, como técnico, como gestor. Eu não posso, da categoria sub-10 até o 15, talvez um pouquinho mais no 17, tentar pressionar e começar a cobrar o menino. E cobrar, e cobrar, e cobrar. Como que ele vai ficar? Vai chegar no 17 e não quer mais saber de futebol. Entendeu? Então, esse entendimento nós temos que ter. Sim.
eu falo sempre para o João, né, que é das categorias menores, existe um limite de cobrança, existe um limite de conduta. Então, se nós ganhar, eu não quero ser campeão. Concórdia quer fazer os meninos competir para que eles possam vivenciar sem ser pressionado, né? E assim você vai formando o atleta, porque se comecei a muitas situações eu já vi no futebol, já vi no futsal, os caras já querendo colocar metodologia de jogo para os meninos, cobrar palavrões, né? Eu acho que não entra, né? É desnecessário, né? Totalmente desnecessário. Então a gente tem que saber as etapas, pilar por pilar, né? E talvez a pior situação de um coordenador ou de um técnico é na hora de você relacionar quem vai para uma competição, Eu já vivenciei tantas situações já na hora de contratar, na hora de dispensar, que eu chamo o menino para a sala, chamo o pai, chamo a mãe. Que nem você colocou, Marcelo, tu tem que ser um psicólogo ao mesmo tempo. E tem que saber de que forma você vai se expressar e colocar. Porque por trás tem um sonho, tem um sentimento, né? E infelizmente no futebol acontece muito disso, né? Então a gente toma muito cuidado aqui, a gente sabe que realmente o João já colocou que a gente tem um rendimento hoje, mas tem o social. Temos 2 polos, um na Cessadia e um no SESI. A gente está pensando da mesma forma. Dentro desses polos que temos aqui, temos em Chapecó, vai abrir em Piratuba, fechamos hoje em Palotina, vai abrir em Pumirim, vai abrir em Lindóia. A ideia é até o final do ano chegar em 20 polos, início da próxima temporada. Para quê? Para fomentar o nome da marca, para que a gente possa trazer atletas de outra região, né, e oportunizar dentro do clube. É um trabalho de formiguinha, mas eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu já tive esse processo, que nós vamos ter sucesso. Sim. Nós vamos ter jogadores que vai sair daqui, o clube vai negociar, que um pouco você vai ver lá, você que acompanhou muito a Copa Galo, o Derek entrou 5 minutos contra o Criciúma, Derek, o número 10 Sim. nosso. Né? Outro dia entrou o João Lenger. Se eu te contar uma história do João Lenger, eu era técnico da Xaxiense em Xaxim, 2007 e 2008, da divisão especial. Chegou uma mãe e disse assim, vamos fazer uma escolinha de 5 a 8. Eu falei, pô, eu tenho tempo de manhã, se vocês quiserem eu vou lá. Fui. Fiquei 2 temporadas com essa escolinha, depois de 27 anos eu bato, o menino tá aqui na base comigo, ele e o Bacérgio, zagueiro do Sub-20. Então olha como é que é essa vida dentro do futebol. E para mim, como um concordiense, como o João, né, nascido aqui, hoje trabalhando no mundo do futebol, eu gostaria muito de ver um atleta formado aqui e sair para outra situação. A gente também toma cuidado. Antes de iniciar a competição, nós vamos chamar os pais para conversar, explicar qual que é o projeto, qual que é a ideia, entender que o pai é pai, não é técnico, entendeu? Saber que o atleta tem que ver qual é a conduta do treinador, o que realmente ele vai passar, não para que bancada lá, entendeu? Tudo isso o pai tem que entender. De uma forma ou outra, o aluno, mesmo sendo da base, ele tem que tapar um pouquinho o ouvido para o que a torcida está dizendo, que a torcida quer, porque a torcida às vezes quer uma coisa que o técnico está enxergando outra, né? Um grande sábio do futsal uma vez disse assim, torcida não treina e torcida não joga. Né? Então ninguém sabe o que acontece no nosso dia a dia, né? Para dar orientação de fora. E eles, como são crianças, de fora é muito fácil, né? É muito fácil muito de fora, fácil. né? Então as crianças têm que ter um cuidado, elas já entendem, né? Que o que a gente treina no nosso dia a dia, ninguém está olhando. Então elas tentam fazer aquilo que a gente orienta, né? Então às vezes a gente ouve de fora orientações, mas eles ouvem e beleza, entra aqui, sai aqui, porque eles sabem o que fazer. Até porque nos últimos 6 meses, né? A gente ganhou acho quase tudo que competiu aqui na região oeste, né? Nas categorias menores, né? Sub-11 ganhamos o regional, Sub-12 ganhamos o regional, Sub-13 ganhamos o regional e Sub-14 ganhamos o regional. E daí ontem, para coroar, ontem, domingo, sábado. O Sub-14, que era o 15 agora desse ano, ganhou a Supercopa dos Campeões, jogando com outras escolas de outro estado, né? Que era do Paraná, né? Então, isso é gratificante não só pelos títulos, mas pela minutagem que esses meninos estão tendo e a casca que estão criando, né? Entre ganhar, perder, competir. Se nós formos calcular todos os jogos que nós fizemos no passado de viagem, né, Serginho? Não dá para mensurar tudo, né? De 11 a 14, tirando 15 a 20, né?
complementar. O 15 e 20, esse ano que passou, cuidado com o Concórdia, mas a categoria de base estava meio que, não terceirizada, mas Não, do 15, 17 e 20, totalmente totalmente do do Concórdia. Concórdia, né? Totalmente profissional, Profissional, com alojamento, com comissões tudo. técnicas. Aí o do 10 até o 14 a gente começou uma parceria com o João e agora imigrou tudo para o Concórdia. Sim. Né? Profissionalizando, quer dizer, Melhorar. para melhorar. Para que a gente, por exemplo, agora transitou do 14 para 15 do rendimento, praticamente 10 meninos. 10 atletas de Então a gente Concórdia. quer dizer que eu tenho 10. A gente pode buscar 5, 6. Sim. Custo baixo. Sim. Daí tu não tem que dar alojamento, não tem que, né? E uma situação que a gente toma muito cuidado essa fala de como a gente se comunicar com o atleta, de como se comunicar com eu como coordenador, ele como técnico, a gente troca ideia. E todo início de temporada a gente reúne todos os jogadores num auditório, explica qual é o planejamento do clube, qual é o objetivo. E a gente faz uma pergunta, Marcelo. Qual o teu objetivo de estar aqui? De 10, 9 falam em ajudar a família. Porque acha que o futebol é a solução de tudo. Então tu pega um menino de 15 anos, tá achando que ele vai resolver a situação da família dele financeiramente dentro do futebol. Ele já está pressionado. Sim. Ele já está pressionado. E aí o que a gente tenta? Não. Você tem que vir aqui, fazer aquilo que realmente que você busca, sem saber que você vai querer trazer um retorno para sua família futura. O pai e a mãe tem que se resolver. Você vai fazer um caminho para você, logicamente, depois. Lá Sim. Até porque nem toda criança vai ser um Messi que teve um contrato assinado com 12 anos com o Barcelona, né? Nem toda criança, são casos especiais. E é o que eu ia falando antes para vocês. Você já deve ter ouvido, muito no ouvido, o porquê o meu filho não joga, né? Mas é que o pai só vai acompanhar no dia do jogo. Ele não tá lá no dia do treinamento, ele não tá lá no dia do coisa. O empenho né? do atleta, ele não está acompanhando o empenho do filho, né? Eu tive o prazer de acompanhar o professor João na época de futebol de salão. Não é fácil pro professor, sabe? Às vezes o professor tem que ter ali, tem que engolir seco, engolir o sapo, né? Pra fazer quando não, vai jogar, calma e tal, para relevar a situação. Porque o pai, meu filho é um craque, joga muito, mas ele não tá lá para acompanhar o treino, como foi a situação. Então, são situações que realmente o trabalho de vocês é muito importante, é muito interessante fazer todo esse trabalho com calma, para que vai ser, beleza, deu sucesso, vai ser um grande jogador ou vai ser uma grande pessoa. Esses dois, né? Sem colocar na cabeça que ele tem a obrigação de ser jogador de futebol, né? A Então, muitas gente- vezes é isso, né, Serginho? Marcelo, a gente tem, André, dentro do planejamento do ano, existem as atividades extra-campo. O que é isso, Serginho? O treino vai começar às 2 horas, 13 horas vai vir a psicóloga, falar com o grupo inteiro. No outro mês, a assistente social. No outro mês, vai falar sobre educação financeira, né? Então tem algumas Sim. coisas que a gente tem que entender que precisa ter no extracampo, as condições mínimas para você poder dar estrutura para o atleta e também na parte educacional entender que o menino tem vários processos para ser um jogador de futebol. E isso é importante. Gente, são 20 horas mais 51 minutos, estamos chegando na reta final do programa, né? Vamos encerrar, vamos para a parte final agora, né? Vai de boa aí, meu amigo Léo. Paulo Orlandini acompanhando a gente, Cristiano, Ana Cláudia da Silva, a Ingrid também aqui no Facebook. Deixa eu me ver aqui, o Alessandro Marcanzoni, um abraço, João, e as pescarias, abraço, André, valeu, Alessandro. Pablo Landini, o fato de valorizar a base é de suma importância para a valorização do trabalho do professor. E é claro, né? E por não sonhar com o João comandando o profissional futuramente. O João, quem sabe, é técnico do Concórdia, né? Tá se inscrevendo, tá? Por que não, né? André. Por que não, né? André, Por que não? Quem tá na chuva pode se molhar. Pode ser molhar, mas esse não é o intuito, né? Como eu falei pro Serginho, eu gosto de formar atletas desde pequenininho, assim. Dos 10 ou 14, assim, para mim, é muito gratificante trabalhar, que eles estão no processo de crescimento cognitivo, crescimento motor,
né? Então essa é a grande missão. E sou muito grato pela oportunidade que, através do Serginho, né, através do Concórdia, de poder estar fazendo o que a gente gosta e trazendo alguns títulos expressivos a nível regional e quem sabe futuramente a nível estadual e nível nacional, né? Tendo em vista que a gente vai participar de grandes competições esse ano. Com certeza. Até para complementar, a gente agora acabou contratando o Piola para ser o técnico do Sub-15. O Alonso? O Alonso Piola. Um atleta de alto nível do futebol. Tá Cracaço do interiorano, né, Marcelo? Cracaço do interiorano. Cursando educação Com física. certeza. A gente chamou ano passado, ele já ajudava o João lá. Eu chamei ele para uma conversa e falei, cara, você tem todos os perfis para ser um técnico. Foi atleta, vai estudar. Concórdia está aqui. Pintou o quê? Técnico do Sub-15, tinha feito o convite para o João. O João tem mesmo esse carisma pelas categorias menores, isso é importante. Sim, isso e é bom amar também. o que faz e aonde você vai fazer. Sim, Né? Por fazer não adianta. Daí não exatamente. adianta. Tá? E ele está aí. E é isso que eu comentei antes. Oportunizar também profissionais da própria comunidade. É isso aí. André, eu posso mandar um alô Sim. aqui? O Clóvis Guimarães colocou também. E por que não daí dessa gurizada sem árbitros, né? Que estão precisando. Não, sim. Né? Isso é uma um contexto, colocação né? boa, De repente, ele falou Espaço isso aí, tem, né? árbitros de futebol, né? Quero mandar um abraço lá para Chapecó, para o Marcos e o João Pedro, que estão agora ligadinhos. O João Pedro foi das escolinhas do João, hoje está lá em Chapecó. E quem sabe, né? Tá no Sub-15 lá, né? Sub-16 agora. Quem sabe futuramente não venha, faça um teste aí no Concórdia e fique por aqui, né? Olha que legal, manda um abraço pro João Pedro, canhotinho, né? Canhotinho. Treinava conosco na CPC Futsal, na escolinha do Chava, de Serginho lá. Era pequenininho, canhotinho, tinha um talento enorme, faz tempo que eu não vejo ele, manda um abraço para ele e para toda a família. Tá na audiência aí. E quem sabe futuramente o João aí fazendo um teste aí no Concórdia, quem sabe passe e fique aí pela terra do pai dele. Não vai ter agora, nos próximos dias, uma questão de talento sub-20 lá em Chapecó, né? A gente ia fazer uma avaliação agora, Avaliação. 17, 18, a gente cancelou ela por causa do carnaval e o jogo do Profi, que é quinta, né? Ah, sim. E aí a gente vai fazer, já estava programado em Chapecó dia 20. Então a gente vai fazer uma avaliação pós-carnaval nessas categorias do 15 ao 20 e também pós-carnaval vai fazer uma avaliação das categorias do 11 ao 14. A gente precisa captar jogador. Sim. Né? A gente precisa fazer essa captação, a gente precisa melhorar mais ainda do que já está, as categorias de rendimento. Hoje nós temos um campo específico para as categorias menores, que é no Kerb. Isso é Sim, difícil de difícil encontrar. de encontrar. Segunda, quarta e sexta, né? Segunda, Serginho? quarta e sexta. Então a gente vai estar ali também monitorando, dando apoio para o João nesse sentido. Eu tenho que, assim, agradecer muito. Meu João já fez isso, mas eu quero agradecer como coordenador. Eu não tenho muito pouco contato com os pais. O João tem mais. A gente fica mais na retaguarda, né? Porque a gente tem que ser realmente extremamente profissional daquilo que a gente conversou e falou e cumprir. Sim. Os pais têm ajudado muito nós na temporada passada. Tenho certeza que vão ajudar também nessa. Tá? Vão ter um entendimento daquilo que a gente está pensando profissionalmente. Né? Só em prol do clube? Não. É em prol da comunidade. É em prol do profissional. É em prol do atleta que hoje tenha condições de estar no rendimento ou no social. Eu já peguei menino no futebol, no futsal. Talvez vocês conheçam aí, porque vocês estão nessa lida aí como imprensa, né? O Ferrão trabalhou comigo no Palmitos, melhor do mundo. Sim. Diego trabalhou comigo no Palmitos, melhor do Barcelona. O Pito, que passou aqui pro O Pito Concórdia. jogou comigo em Siderópolis, passou aqui pro Concórdia. Então, isso não é gratificante para nós, né? Então a gente tem que saber separar o profissionalismo da amizade, Sim. né? Para que a gente possa realmente fazer um trabalho sério e honesto. Eu sempre falo, eu não tenho parceria com empresário, eu não tenho parceria com pai, eu não tenho parceria com mãe, isso eu não tenho medo de falar. Eu tenho parceria 100% com o clube de futebol que paga o meu salário. Dentro disso tem que ser a coisa simplesmente séria e acabou. Profissional. Profissional, né? Para que a gente possa fazer um trabalho correto e sério. Esse é o meu pensamento, dificilmente eu vou mudar e nem posso mudar. A gente sabe como é que é os números do futebol, né? Sim. 2, a gente boa, 8 você tem que pensar, você tem que contar nos dedos, né? Então, eu quero estar nos 2, né?
Os outros 8 deixa de lado aí e vamos em frente. Beleza, amigão? Beleza, vou começar então contigo, Serginho, agradecer a tua presença aqui, você que aceitou aí disponibilizar o teu tempo, também a gente sabe da correria que é, e agradecer vir bater esse papo com a gente aqui, e eu acho que a gente teria muito mais papo para fazer, e quem sabe aí futuramente aí a gente traz o Serginho novamente aí, daí para falar, não das escolinhas de base do Concórdia, mas sim só da história mesmo do Serginho, na sua história como profissional e de Gandula a coordenador de categorias de base, agora do Concórdia, mas já passou por equipes que Criciúma é uma das equipes formadoras, né? Então são equipes grandes, né? E para valorizar também o trabalho do pessoal de Concórdia, mostrar que o pessoal de Concórdia não se dá bem só no ramo empresarial, né? Mas no esporte também, não só como jogador, mas como dirigente, como cara que está se empenhando e buscando novos atletas. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Não, eu que agradeço, né? A EBA Rádio Cultura, através de você, André, do Marcelo. Eu sempre, nas oportunidades que eu tenho para falar aquilo que eu vivenciei como técnico, como profissional, eu falo para os meus comandados no bom sentido, né? Porque eu acho que não é eu, é nós, tudo a gente constrói em conjunto. Deixe um bom legado onde você passa, que as portas vão ficar abertas. Exato. Né? É assim que eu penso, é assim que vai ser aqui em Concórdia, né? E eu tenho certeza que em conjunto com todos vocês, a gente vai ter sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, né? O Concórdia não anda se não tiver divulgação, e o trabalho de vocês aqui na comunidade tem sido muito bem falado, né, por todos que a gente conversa no dia a dia. Isso é legal que vocês falam do esporte amador, do esporte profissional. Tem muitos que não dão essa oportunidade de falar do interiorano, né, e de outros esportes também, não só exclusivamente do Concórdia. Muito obrigado. João. André, gostaria de agradecer a todos vocês, né? Eu tenho um carinho enorme por ti, que a gente é da Vila Seca, né? A gente é do Industriários, criado ali do lado da Sadia. Um grande amigo, um grande abraço para o meu amigo Beto, que quando eu usava outra marca, né? Ele era um grande apoiador. Ele que... Não, pode falar, tu trabalhou quando a gente trabalhava na Chapecoense, né? O Beto era um patrocinador da nossa escola aqui na comunidade de Santo Antônio, então eu não tenho palavras para agradecer o que ele fez para a gente conseguir montar uma escola aqui, porque você sabe que esporte custa, né? Sim. Um abraço para o Joel, para o Marcelo, que é uma satisfação revê-lo, né? Sempre eu acompanho o trabalho de vocês nas jornadas esportivas, então a gente só tem a agradecer o espaço que vocês estão dando para nós, mostrar um pouquinho do que a gente faz pela base de Concórdia. Um abraço a todos. Queria mandar um abraço para encerrar aqui para o Davi Balbinotti, nosso goleiro do Sub-13, que mandou um recadinho para nós aqui no Facebook. Um baita goleiro, que já tem bastante equipe interessada. Então, esse menino vai ser o menino de ouro, vocês vão ouvir falar bastante do Davi. Um abraço e boa noite a todos. Beleza, obrigado a presença do João, do Serginho, fique à vontade. Marcelão, antes de você encerrar aí, o pessoal do Poleto confirmou, tá? Estaremos em Poleto, porque o Vila joga no domingo. E aí no domingo nós temos a final do futebol suíço, né? Feminino, então infelizmente não vai pro Vila, mas conversei com o pessoal do Poleto aqui, fechado. Vamos, a Web Rádio Cultural, sábado à tarde, com imagens lá na comunidade de Pinhal Poleto. E no domingo, a final do Suíço Futebol Suíço no domingo. Minha Carneiro. Marcelo, mais uma vez. Obrigado ao professor João Ghisoni, obrigado ao professor Serginho e a todos os ouvintes. André, a gente fica feliz. A gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, não dá, né? Mas a gente agradece de coração vocês que mandaram, cada dia aumentando mais. E eu tenho certeza que vocês podem continuar acompanhando, que essa é a nossa preocupação em satisfazer o ouvinte que está em casa, a você que está nos acompanhando. Um abraço, André, um abraço ao Léo, um abraço ao Beto, que está nos recebendo novamente aqui no estúdio, né, da Web Rádio Cultural. Improvisado por enquanto ainda, né? Por enquanto, né? E a você, um forte abraço, uma boa semana, uma ótima semana e fiquem com a gente sempre. Muito bem, esse é o Marcelo Vicari. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João da Rosa, Samuel Balbinotti, Daniel Debete, o Paulo Orlandini de novo, aqui eu já falei, né, mas de novo aqui, o Ederson dos Santos,
Clóvis Guimarães, o Leonardo Spilmer, o Pingo, o Indiomar de Vargas, o Andréia Galho, Patrícia Vieira, Fabiano, deixa eu ver, Alfrânio aqui, Alfrânia Balbinotti, né? Acho que é mãe de um aluno também, o Luciano Pereira. Um abraço a todos. Lembrando então que nós temos jornada esportiva nos tarde do sábado, Campeonato Interiorano em Poleto. No domingo, linha Carniel para a final do Suíço. E quinta-feira à tarde estaremos transmitindo Concórdia contra o Hercílio Luz pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense. Agradecer mais uma vez a parceria do Douglas, o pessoal da Frios, né, representante e distribuidor dos produtos Lactovale, Marco Carne Bovina e Agrado Carne Suínas Embutidos. Na representante Douglas aqui para a região, pessoal lá de Coronel Freitas, 99964-0662. Também a Beer Hauser Cantina, que fornece bebidas através do telefone 99902-5610. Fabet, Educação para o Trânsito e para a Vida. Procure nas nossas redes sociais sorteio de um curso de programa de excelência no transporte e também a Mecânica Injecar com sorteio de uma geometria. Valeu, Marcelo, valeu, Beto, Pablo, Joel que está visitando aqui, o Davi, Douglas, Serginho, João, Leonardo Reck, bem-vindo à equipe, tá? Parabéns e com certeza vamos ter muito sucesso. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Eu, André Elias Krieger, desejo para você uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Semana que vem, se tudo correr bem, vamos estar trazendo o pessoal aí da ACF do Futsal Concórdia. Abraço a todos e fui!